Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje, domingo, dia 21 de fevereiro, né? Já está findando o segundo mês do ano. Estamos entrando na última semana do mês e que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um. Amém? Já esperamos para a próxima semana poder abrir o templo e assim nos reunir para adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Paz do Senhor para a irmã Rose, paz do Senhor para o irmão Legilson, lá em Manaus, paz do Senhor para a irmã Lenilce, quem mais está aí? Enfim, a todos vocês que nos acompanham nessa manhã na Escola Bíblica Dominical. Né? Nós estamos estudando a série O Espírito Santo na Vida Cristã. E hoje a aula número 5 tem o mesmo título da série, O Espírito Santo na Vida Cristã. Eu até diria, né, na vida do cristão. Amém? A paz do Senhor para minha irmã Maria Antônia, né, lá em Humaitá, que Deus seja louvado e glorificado na vida dela, que Deus possa abençoá-la grandemente. Amém? Toda a família também. Vamos orar nos apresentando a Deus. Né? Amado Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti bendizemos e adoramos neste momento, pedindo, Senhor, sabedoria dos céus e entendimento para que possamos compreender a Sua palavra. Dai-nos, ó Deus, graça, virtude e valor. Enriqueça, Senhor, nosso conhecimento com a instrução da Tua palavra para que possamos viver a plenitude da graça, fé, esperança e amor. Que nós possamos, meu Deus, viver, Pai, tudo aquilo que Tu preparou para nós, conforme as Tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. A lição de hoje, o texto, sempre digo que na escola bíblica e até mesmo num culto, onde você for ouvir a palavra de Deus, é bom você ter um caderninho para ficar fazendo anotações, né? Anotar os versículos que são citados para que depois você possa ler, memorizar, refletir e compreender ainda mais, né? Valoriza muito mais o conhecimento. Depois você pode ler aí Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Né? Esses 10 versículos falam sobre os 3.000 que foram batizados quando Pedro fez a sua primeira pregação. Aí você imagina, né? O apóstolo Pedro, ele era duro no falar, ele era um pescador, não era um homem de grande conhecimento. No entanto, quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, na primeira vez que ele pregou, 3.000 pessoas decidiram pelo batismo. Né? E isso mostra o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, a capacidade que o Espírito Santo traz de tornar essa pessoa uma nova criatura, dar uma nova sabedoria, entregar novas habilidades, dar a essa pessoa condições para que ela possa, de tal maneira, ser diferente. Né? E foi o que aconteceu ali com Pedro. Ele tornou-se uma pessoa diferente, né? Falando com convencimento, falando de uma maneira que as pessoas compreendessem, fazendo assim com que 3.000 pessoas tomassem uma decisão por Cristo e aceitaram o batismo da salvação. Vamos fazer leitura apenas em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz assim: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Né? Todos nós, quando recebemos o dom da fé que vem do Espírito Santo, porque nós não vamos crer na existência de Deus, porque nós não vemos, e a natureza humana faz com que nós só acreditamos naquilo que nós conseguimos enxergar, e nós não conseguimos crer se nós não tivermos uma fé desenvolvida em nós, e essa fé desenvolvida em nós, ela vem do Espírito Santo de Deus.
Quando nós assim cremos, já é uma ação de Deus em nossas vidas, já é uma ação da misericórdia de Deus em nossas vidas, preparando o nosso entendimento para crer, para a fé. Quando cremos, quando temos essa fé, nós decidimos por um batismo. E esse batismo, ele é um mergulho, né? Por que que batizamos mergulhando? Porque no mergulho representa, quando a pessoa afunda na água, representa a morte. E quando a pessoa volta, representa o quê? A ressurreição. E essa é a base da doutrina cristã: morte e ressurreição. A morte é o salário do pecado. Nós somos pecadores. E a ressurreição é o cumprimento da maior das promessas de Deus para nós, que é vida eterna. O ser humano foi criado para viver eternamente. Haverá um tempo em que a terra será recomposta na sua forma original, como foi no Éden, perfeita, e os mortos ressuscitarão, né? Os mortos crendo em Jesus Cristo, aqueles que creram, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso na dispensação da graça que é a que nós vivemos, essas pessoas ressuscitarão para viver eternamente na terra em sua forma reconstruída. Portanto, essa é a maior das esperanças do cristão. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala: se nós não crermos na ressurreição, então a nossa fé não vale nada. Se não crermos que os mortos ressuscitarão, os mortos salvos em Cristo, se nós não crermos que eles ressuscitarão, então em vão é a nossa fé. Não faz sentido a nossa fé. Porque o homem nasce, vive e morre. E aí, que sentido que tem essa vida? Qual a importância dessa vida se não for a vida eterna? Amém? Veja só, o Espírito Santo, ele é um companheiro do cristão na luta contra o pecado. Você viu aqui nesse versículo de Atos 2:38 que quando as pessoas perguntaram para Pedro, o que nós devemos fazer para ser salvos? Que Pedro pregou sobre salvação da alma, salvação do espírito. E aí as pessoas creram e perguntaram: o que nós devemos fazer? E ele disse: arrependei-vos. Arrepender da sua natureza pecaminosa, arrepender da sua conduta, arrepender do seu passado, arrepender de tudo, das suas rebeldias, de não ter aceitado antes, de não crer antes, de tudo isso, né? Da sua natureza pecaminosa, se arrepender, porque o ser humano, ele nasce filho de Adão e ele se torna filho de Deus a partir da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, e isso agora na dispensação da graça, né? No plano da graça. Existem outras alianças passadas e existe uma aliança ainda futura que ainda vai se cumprir para os judeus. Mas para nós que vivemos agora no tempo da graça, que vai da ressurreição de Cristo até a segunda volta de Cristo, todos nós estamos vivendo a nova aliança. E é essa nova aliança, o pacto dessa nova aliança que vale para nós. Por que eu digo isso? Que hoje existe uma mistura de entendimentos em virtude do quê? Da não separação das alianças. O que vale para nós cristãos hoje é a aliança da graça. A partir da morte e ressurreição de Cristo até a segunda vinda de Cristo, que nós não sabemos quando vai acontecer. Pode ser ainda hoje, né? Pode ser ainda hoje que esse tempo não foi determinado por Deus para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Somente Ele sabe. Então, nessa aliança em que nós vivemos, nesse tempo em que nós vivemos, aliança da graça ou aliança do Calvário, como queiram, a salvação ela é possível pela fé e não pelas obras, e não como nas alianças passadas, porque nas alianças passadas, a aliança da consciência que foi pós-Adão, a aliança feita ali com Noé, aliança feita com Abraão, com os patriarcas, aliança feita
com Davi, com Moisés, ou todas as alianças, né? Cada uma tem a sua importância, mas tem também o seu tempo, né? E nós, como cristãos, nós temos que compreender que vale para nós a aliança da graça. Então, se tem muitas igrejas, muitas pessoas, muitos pregadores, muitas pessoas que ensinam uma mistureira de coisa que confunde as pessoas. Começa a colocar coisas, rituais do passado, alianças do passado, regras do passado. O que vale para nós? A graça. Amém? E o Espírito Santo, ele traz essa revelação para nós. Ele traz o entendimento para nós do que isso é importante. Ele traz para nós a importância de compreendermos o que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e fazer com que a graça e o poder de Deus possa ser transformador em nossas vidas. E isso quem faz é a ação do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que abre o entendimento, é Ele que nos dá a, a capacidade de compreender. A palavra de Deus, ela é permanente, né? Ela permanece para sempre, né? Você não pode... Agora, recente, apareceu aí um suposto pastor, né, dizendo que a Bíblia precisava ser revista. A própria Bíblia, ela afirma que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus é a mesma. Deus não volta atrás em sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás em sua palavra. Está escrito. E assim nós devemos entender que não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar à Bíblia. Então nós temos que mudar atitudes, temos que mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar entendimentos daquilo que nós entendíamos, daquilo que nós pensávamos que era verdade, para poder seguir conforme o plano de Deus e a promessa de Deus. Amém? Também está aí nos acompanhando a minha irmã Carminha, lá em Cacoal. Amém? A paz seja com ela. Vamos lá. O cristão, ele não consegue sobreviver sem uma ação constante e poderosa do Espírito Santo em sua vida. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, mostra o Espírito Santo como o Consolador. O que é Consolador? Aquele que traz consolo, aquele que traz paz, aquele que traz entendimento, aquele que traz a sã consciência. Ontem um amigo meu estava mostrando, ele estava evangelizando um outro amigo nosso de muito tempo, que trabalhamos juntos, e ele ficou até ressentido com a forma que esse nosso ex-colega de trabalho escreveu a respeito de Deus, né? Palavras de um blasfemador, né? Palavra de um blasfemador. E ele ficou ali sentido porque ele deu uma Bíblia para aquele homem está lendo e está entendendo tudo errado. Está se tornando ainda mais um blasfemador do que já era, porque está lendo a Bíblia e entendendo errado. Por que isso? Porque nós só vamos conseguir entender a Bíblia quando nós, antes da leitura, fizermos uma oração a Deus Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo nos traga entendimento daquilo que estamos lendo. Caso contrário, não vamos entender. Caso contrário, teremos um entendimento filosófico. Estaremos entendendo letras, mas não estaremos entendendo a mensagem de Deus com aquelas letras. Por isso, antes de ler e meditar a Bíblia, é necessário fazer uma oração a Deus pedindo entendimento, pedindo esclarecimento, para que se cumpra aquilo que está em Romanos capítulo 12, 2, né? E não se conformeis com esse mundo, mas buscai a renovação da sua mente, ou seja, não se conforme com o que você está vivendo, com o que você está entendendo, com aquilo que você tem crido como uma verdade, mas busque um novo entendimento que vem do Espírito Santo. E quando você ora assim, você vai ler, você vai entender o que você nunca entendeu, você vai perceber o que você nunca percebeu, e isso será para a sua grandeza espiritual. Agora, ler por ler
né? Ou não pedir a direção do Espírito Santo, não pedir o esclarecimento do Espírito Santo, você não vai conseguir compreender a Bíblia ou entenderá errado. Vamos lá. A promessa de Jesus se concretizou para a igreja no dia de Pentecostes. Ali começou a igreja cristã. Em Jerusalém, quando 120 pessoas estavam reunidos, orando e adorando ao Senhor, e essas 120 pessoas sentiram aquele vento impetuoso, né? Aquele vento forte, e foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Eu já vi aí algumas pessoas ensinando, né? Vou te ensinar como orar em línguas. Isso não existe, isso é uma blasfema, isso é uma obra do diabo. Essa é a realidade. Porque quem dá é o Espírito Santo e é ele que escolhe, e isso vem naturalmente. Não é ser humano que ensina, não é ser humano que orienta. Isso vem do Espírito Santo, né? É ele que entrega, é ele que dá, conforme a direção de Jesus, conforme o querer de Jesus Cristo. É isso que diz a Bíblia. Vamos lá. O Espírito Santo e a salvação, né? Qual é a obra do Espírito Santo na salvação? A pessoa que vive ainda como filho de Adão, ele vive preso ao pecado, às suas ganâncias, às suas estultícias, às suas loucuras, né? E ele só toma uma decisão, ele só se convence que ele é um pecador, como diz aí o apóstolo Paulo, né? Que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, como pecadores, nos tornamos inimigos de Deus. E nós só podemos reaproximar de Deus através de Jesus Cristo. Por que isso? Havia na aliança anterior, um ritual que era o ritual da purificação. Esse ritual era feito, né, uma vez por ano, e geralmente o patriarca da família, ele oferecia um cordeiro em sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados de sua família. E isso era levado ao templo, esse cordeiro era levado ao templo e ali ele era sacrificado, né? O sangue daquele cordeiro era derramado para o perdão do pecado daquela pessoa, né? Era feita ali uma aspersão, né? Daquele sangue, uma purificação, queimava aquele sangue, aquela carne, a gordura, e como holocausto a Deus. E se agrada de Deus mais de sacrifícios do que de obediência? Esse questionamento está na Bíblia. Não, Deus se agrada muito mais da obediência. E o homem não era capaz de obedecer a Deus em sua essência. E o que aconteceu? O próprio Deus providenciou o seu cordeiro. O patriarca providenciava um cordeiro para levar em sacrifício a Deus. E Deus, como nosso patriarca, como nosso maioral, né, como aquele que é supremo em nossas vidas, ele providenciou um cordeiro para que pudesse ser sacrificado pelos nossos pecados e esse sacrifício fosse único e definitivo. E esse cordeiro escolhido pelo Deus Altíssimo foi o próprio Filho. Ele enviou o próprio Filho. E aí o que é importante na doutrina da salvação é através de Cristo. Cristo, ele vivia em glória. Ele era um espírito de luz. Ele era majestoso e adorado e glorificado. Ele era a segunda pessoa no reino dos céus. Ele abriu mão de tudo isso e veio como homem. E veio pobre. E veio um carpinteiro galileu. Ele abriu mão de tudo aquilo, de todos os privilégios que ele tinha no reino dos céus e veio como homem, por amor a nós, para se fazer maldição em nosso lugar, para se tornar o cordeiro que seria sacrificado para a remissão dos nossos pecados.
Assim aconteceu naquela cruz do Calvário, e aquela morte naquela cruz representa a nossa morte, porque ali não era Jesus, o Filho de Deus, sendo condenado por ele mesmo. Não, porque ele não tinha pecado. Ali ele estava nos representando. E como nosso representante, ele aboliu os nossos pecados. E aí muitos perguntam, mas como pode uma pessoa fazer uma entrega e ser suficiente para toda a humanidade? Da mesma forma que Adão era uma pessoa, mas ali ele representava toda a humanidade, e a desobediência de Adão nos trouxe o castigo eterno junto com ele. Assim também, por causa de um homem, veio a salvação. Através de um, Deus salvou todos aqueles que estavam representados ali. Adão no Éden representava todos nós. Cristo na cruz representou todos nós também. Então, essa é a essência da salvação através de Jesus. É ele abrir mão de sua majestade e glória e vir como homem, como pobre, rejeitado, humilhado, preso injustamente, condenado injustamente por um merecimento que era nosso. E quando nós aceitamos essa fé da aliança da graça, repetindo, a aliança da graça começa ali na morte e ressurreição de Cristo e vai durar até a segunda vinda de Cristo. Então, essa morte de Cristo ali foi o último dos rituais de sacrifício de um cordeiro para a remissão dos pecados. Porém, o próprio Cordeiro de Deus, escolhido por Deus, providenciado por Deus. O ritual da purificação ele era feito com um cordeiro, com uma ovelha sem defeitos. E Cristo, ele foi sem pecado. É isso que diz a palavra. Ele não pecou. Durante toda a sua vida, ele viveu santo. E ali ele era o cordeiro perfeito, sem defeito, sendo oferecido de uma vez por todas por todos nós. E assim, nós precisamos crer e obedecer para que possamos ser salvos. Né? Não é pelas obras nem pelo esforço próprio, é pela fé. Geralmente nós falamos assim quando alguém morre, né? Essa pessoa está no céu porque ele era muito bonzinho. Não é esse o princípio de salvação. A salvação é crer e aceitar que Jesus era o Filho de Deus, que abriu mão de toda a majestade e glória, que veio como homem, foi condenado injustamente em nosso lugar, em substituição a nós, e ressuscitou ao terceiro dia. Que a morte dele representa a morte dos nossos pecados e que a ressurreição dele representa a nossa ressurreição. Esse é o princípio da fé e essa é a maior das nossas esperanças. Amém? É crer que o sacrifício dele é definitivo para nós, em substituição a nossa. O irmão Legilson pergunta aqui, né? Suponho hoje o sacrifício que precisamos é obedecer, é crer e obedecer. Né? O sacrifício que nós temos que fazer hoje é crer e obedecer. Então, é o nosso esforço de fé. Crer e obedecer para que possamos, assim, estabelecer a aliança de Deus, a comunhão com Deus e merecer aquele sacrifício do Cordeiro de Deus. Amém. A ação do Espírito Santo na salvação, ele traz arrependimento, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo fala que nós éramos mortos em nossos delitos. Ou seja, pela nossa natureza pecaminosa, nós merecemos o quê? O fogo do inferno. Aquele que está reservado para os perversos, aquilo que está reservado para os que não creem, não aceitam. Né? Aí, irmão Legilson, completando aí a resposta para o seu questionamento, muitos perguntam assim, basta eu crer que Jesus é Filho de Deus? Eu creio. Mas o que é crer? Crer é você aceitar a palavra dele,
o ensinamento dele e viver como ele viveu. Ensinar, crer que naquela palavra, que aquela palavra é palavra de Deus e viver daquela forma. E como que eu vou saber qual é a base da doutrina de Cristo, né, que vale para nós cristãos? Dê uma lida em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos é o Sermão do Monte, né, da montanha. Começa ali com as bem-aventuranças e termina ali no finalzinho do capítulo 7. Então, Mateus 5, 6, 7 é a base da vida cristã. Ali está a base do ensino de Cristo, ali está a base do ensino dos apóstolos e ali está a base para o nosso viver cristão até que Jesus venha. Ok? Então, o arrependimento ele é fruto do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. O arrependimento, ele não é só palavras. O arrependimento, ele é atitudes. Tá? Ninguém se arrepende só com palavras. Eu me arrependo. Aí está lá praticando de novo aquelas mesmas coisas. O arrependimento significa mudança de atitude. O arrependimento significa isso eu não faço mais. Isso eu abro mão, isso eu não pratico mais. Isso é arrependimento. Vamos lá, a ação do Espírito Santo na salvação. Ele gera também, além do arrependimento, ele gera o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? No Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 3 a 5, nos fala que o arrependimento e o novo nascimento, eles estão ligados à disposição do ser humano de aceitar a ação divina. Em todas as alianças, Deus quis estabelecer a teocracia. O que é teocracia? O governo de Deus. Hoje eu fico vendo aí cristãos debatendo, perdendo tempo, discutindo sobre direita, esquerda. Isso pouco importa para o cristão, gente. Isso nada vale para o cristão. Porque o cristão ele não vive em direita, nem esquerda, nem império, nem monarquia, nem qualquer outro sistema. O cristão ele vive no reino de Deus. Ele vive na teocracia, governo de Deus. É Deus que nos governa, independente de sistema de governo, independente da crise econômica, independente de guerras, independente de calamidades, independente de qualquer outra ação. É Deus que governa a nossa vida. E aquele que crê, aceita e permite Deus governar a sua própria vida, ele consegue viver a plenitude do reino de Deus em qualquer situação e em qualquer parte do planeta. Aonde quer que o cristão estiver, ele tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele tem que fazer a diferença independente de qualquer sistema, independente de qualquer situação. Nós temos que viver no reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Antes de Jesus, o último dos profetas, né, que foi João Batista, ele pregou a vinda do reino de Deus, Jesus pregou a chegada do reino de Deus, e os apóstolos, e vale até a segunda vinda de Jesus, nós também temos que viver a plenitude do reino de Deus. Então o cristão ele tem que viver no governo de Deus, na obediência a Deus. E aquele que vive no reino de Deus, na obediência a Deus, ele vai viver em qualquer situação da vida. Ele vai viver em tempo de guerra, ele vai viver em tempos de calamidade, ele vai viver em tempo de grandes tragédias, e ele vai viver também em tempos de grande paz, grande sossego. Em tudo Deus providenciará. Jesus sobre isso, né? Sobre isso Jesus até comparou os pássaros. Você já viu passarinho estar preocupado se ele está no Brasil ou se ele está na China? Você já viu passarinho estar preocupado se ele está nos Estados Unidos ou se ele está na Alemanha? O passarinho não está nem aí, ele quer saber de desfrutar aquilo que é providência de Deus para a vida dele.
Então, essa comparação que Jesus fez com os pássaros é para que nós possamos entender o que é o reino de Deus. O passarinho, ele busca morada e busca o seu abrigo, o seu habitat, aonde ele vai encontrar aquilo que é suficiente para ele viver. Quando ele vê que aquele local não é bom para ele, ele simplesmente vai bater asa para um outro local. E lá ele vai encontrar o que ele precisa para sobreviver. E o reino de Deus é isso, é você estar hoje em Porto Velho, é você estar hoje em Manaus, é você estar hoje em São Paulo, onde quer que você esteja, e de repente amanhã você já não está mais, mas você, onde você estiver, você vai ter o suficiente para viver. O que é suficiente para viver? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas lhe serão acrescentadas. Que essas coisas são essas? Alimentação, vestimenta e saúde. Isso é providência de Deus para nós. Se nós estivermos na fé e na confiança, se nós estivermos no reino de Deus, vivendo o reino de Deus, nós teremos isso sem grandes esforços. Não quer dizer que é para deitar numa rede e ficar esperando cair. Não. Você vai ter que pelejar por isso, que a Bíblia mostra isso, que depois da queda do homem, né, do suor do seu rosto você vai se alimentar. Você vai ter que trabalhar. O homem não trabalhava, ele colhia aquilo que a terra produzia, como os pássaros. Você não vê pássaro trabalhando. Ele canta, ele voa, ele passeia por aí e come. Você não vê o pássaro preocupado em fazer uma reserva financeira para o futuro. Você não vê o pássaro preocupado se é inverno ou se é verão. Ele sabe que em qualquer situação ele vai ter o provimento dele, o sustento dele. E isso vem de Deus. E é isso que é viver no reino de Deus. É você saber que se você muda de cidade na direção de Deus, Deus vai te sustentar. Se você muda de um estado para outro, se você permanece no reino de Deus, você vai ter o que você precisa. Se você muda de país e você continua no reino de Deus, vivendo o reino de Deus, você vai ter o que você precisa. Então, isso é a plenitude do reino de Deus. E esse convencimento, essas instruções, quem nos dá é o Espírito Santo. É ele que providencia o nosso entendimento para que nós possamos compreender a vontade de Deus para nós. Amém? Então, o Espírito Santo na salvação, ele age gerando em nós o arrependimento e gerando em nós o novo nascimento. O Espírito Santo também na salvação, ele testifica da salvação. O que é isso, né? Depois da conversão, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, dando o testemunho da salvação. E como isso acontece? Sinais, milagres e maravilha. Você sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquilo logo quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a tua mente muda, os teus pensamentos mudam e você começa a enxergar as coisas tudo de outro jeito. O mundo passa a ser diferente para você, porque você está vivendo o reino de Deus. A Bíblia fala que nós não podemos perder o primeiro amor. Por quê? Porque é a essência do reino de Deus. No primeiro amor, nós vivemos puramente na dependência de Deus. Com o passar do tempo, o crente começa a sentir medo, começa a sentir insegurança, começa a viver os seus próprios pensamentos e no seu próprio mundo. Ele começa a se misturar com o mundo. E isso não pode. A orientação bíblica é que nós devemos permanecer no primeiro amor. E o que é permanecer no primeiro amor? Viver na dependência de Deus, crendo que aonde formos, aonde estivermos, qualquer profissão que nós escolhermos, Deus vai nos abençoar para nos dar sustento, vestimenta e saúde. Amém? A testificação da salvação, o Espírito Santo cria em nós a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, nos fala sobre isso, que nós somos salvos pela fé. E essa fé
ela é desenvolvida em nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque senão a pessoa crê e não crê. Não tem aquelas pessoas que ficam o tempo todo duvidando. Será que eu estou salvo mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que isso que está sendo ensinado, pregado é certo? Será que isso que está na Bíblia é verdade? Será que Deus existe mesmo? Então essa pessoa ela ainda não se converteu. Essa pessoa ela se convenceu, mas ela não se converteu. Então ela precisa evoluir do convencimento para a conversão. O que é conversão? É você inverter um sentido. É você caminhar numa direção e mudar para uma direção totalmente contrária. E é isso que a conversão em Cristo faz. Nós passamos a viver não mais no mundo, mas presente no mundo, porém vivendo o reino de Deus. Vivendo aquilo que é promessa do reino de Deus. Amém? Mais uma vez, sermão da montanha, né? Sermão do monte, Mateus 5, 6, 7. Ali está tudo o que é o reino de Deus, como nós devemos viver no reino de Deus e como que Deus vai nos abençoar. Né? Já começa ali na introdução, nas bem-aventuranças, mostrando as promessas de Deus. Primeiro, Jesus mostra as promessas para o cristão, né, que são as bem-aventuranças, né, bem-aventurados, e assim vai. Ele vai dizendo ali as bem-aventuranças. E depois ele vem com as regras do reino. Então dê uma lida, medite, ore antes, peça a direção do Espírito Santo e leia Mateus 5, 6, 7. Na direção do Espírito Santo você vai entender o que é viver no reino de Deus. Então, a ação do Espírito Santo na salvação, ele testifica a salvação, gerando fé, e ele nos dá a convicção de que nós estamos salvos. O que é convicção? Certeza. Gálatas 4, versículo 6, nos fala das armas que Satanás usa contra nós. Ali fala sobre fruto da carne e fruto do Espírito. Depois se dá uma lida em Gálatas 4 para você entender sobre frutos da carne e fruto do Espírito. Você vai saber se você está convertido ou não. Pelas suas práticas, você vai conseguir saber se você morreu hoje, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Dá uma lida em Gálatas capítulo 4, ali, fruto da carne e do Espírito, você vai ver a ação de Deus e a ação do diabo, né? O que um causa e o que o outro causa. Você vai ver a diferença latente. E a salvação, através do Espírito Santo, nós conseguimos o convencimento de que nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e Romanos capítulo 8, versículo 15. Nós saímos da condição de criaturas de Deus, saímos da condição de filhos de Adão e nos tornamos filhos de Deus, adotados pela fé do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos avançar com a aula, que o tempo avançou e nós estamos ainda na parte inicial aqui. Deixa eu dar uma acelerada. Tópico 2, o Espírito Santo e a vida cristã. O Espírito Santo ele é o dinamizador da vida cristã. É ele que dá ação para a vida cristã. É o Espírito Santo que nos inspira, nos convence, nos orienta, nos capacita, nos dá o entendimento, nos dá sabedoria, nos dá a resistência, nos dá o consolo naqueles momentos que estamos inconsoláveis, naqueles momentos que nós não compreendemos o que está acontecendo ao nosso redor. É o Espírito Santo que trabalha isso em nós. E vai nos dar paz, calma e tranquilidade. Como que você vai saber que o Espírito Santo está agindo contigo? Você vai ser uma nova criatura. Você vai viver em paz. Mesmo em guerras, mesmo em tribulação, mesmo em angústias, mesmo em aflições, você vai viver em paz. E isso
É um convencimento do Espírito Santo mostrando essa ação de Deus na sua vida. Depois você dá uma lida aí em Atos, capítulo 4, versículo 31, e Efésios, capítulo 5, versículo 18. Você vai ver que a vida cristã autêntica nos dá também a capacidade de buscar outras pessoas para o reino de Deus e vai nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo. O que é cheio? É você estar completo, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não dá espaço para a carne. As suas obras são obras espirituais, conforme está em Gálatas 4:6. Né? Você vai ter as obras espirituais. As obras da carne você mesmo vai abolir. Você mesmo vai sentir e vai lembrar que aquilo não se deve praticar. Você vai ver o que isso aconteceu na vida de outras e você não vai querer praticar. Você já percebeu que as pessoas cometem erros que ele já viu acontecendo na vida de outros? E ele sabe da consequência e mesmo assim a pessoa vai lá e comete esses erros? O que é isso? Né? Falta de inspiração do Espírito Santo. Falta de uma comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, nós teremos o convencimento do certo e do errado. E nós saberemos. E quando a pessoa vai realizar algum ato, ele vai parar, vai pensar e vai dizer, olha, uma vez eu fiz isso e me dei mal. Aconteceu isso, isso, isso. Ou se ele nunca fez, ele vai parar, pensar, ele vai lembrar. Eu vi fulano fazendo isso e aconteceu isso, isso, isso. Então não vou fazer porque sucederá da mesma forma comigo. Eu vou cometer o mesmo erro e vai vir as mesmas consequências. O que é isso? Isso é o convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa para que a pessoa possa se desviar do mal, fugir do mal, né? Para que ele não venha mais praticar o mal. Nós seremos tentados e é necessário que a tentação venha para desenvolver a nossa fé. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque teremos o Espírito Santo Consolador agindo em nosso favor. Vamos lá, dando continuidade aqui, né? O Espírito Santo e a vida cristã, vamos ver que o Espírito Santo ele capacita o cristão a pregar o evangelho que transforma. Assim como alguém pregou para nós e transformou a nossa vida, com a comunhão do Espírito Santo, qualquer cristão vai ter habilidade para pregar, ensinar, para que outros se despertem dos seus erros e venham para Deus, né? E vem e volte-se para Deus. Esse é o propósito do cristão. Todo cristão, ele é uma testemunha de Cristo. Todo cristão, ele tem que ser um mensageiro do Evangelho. O que é ser o mensageiro do Evangelho? Dar o testemunho de Cristo. Viver aquilo que Cristo ensinou, dando testemunho para os outros e ensinando os outros a abandonar sua velha natureza e vir buscar uma nova natureza. O Espírito Santo, ele capacita a pessoa a pregar, e um grande exemplo disso está em Atos capítulo 2, quando Pedro fez a sua primeira pregação, e 3.000 pessoas tomaram uma decisão de se arrepender e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e foram batizados. Essas 3.000 pessoas, conforme Atos capítulo 2 e 37, Atos 2, versículo 37, diz que ao ouvir a pregação de Pedro, essas pessoas compungiram-se em seu coração, ou seja, creram e aceitaram em seu coração aquilo que Pedro estava falando. E perguntaram, o que devemos fazer para ser salvos? E também receber o Espírito Santo. E Pedro, o apóstolo Pedro ensina, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele capacita a pessoa para pregar,
E essas transformações que nós aprendemos através da palavra, elas são duradouras, elas não são temporárias. Você pode observar que nas outras alianças, toda a promessa ela era condicionada à obediência e toda aliança ela tinha um início e um fim. A aliança da graça ela começa com a morte e ressurreição de Cristo e ela não tem fim. Por quê? Porque nessa vida concluirá no dia da segunda vinda de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois você dá uma lida em 1 Tessalonicenses capítulo 4 para você entender sobre a segunda vinda de Jesus. E ali você vai observar que depois da segunda vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão, os mortos que morreram crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Esses mortos ressuscitarão para a vida eterna. Da mesma forma que Jesus ressuscitou com um corpo imortal, nós também ressuscitaremos com um corpo imortal. E quem estiver vivo nesse dia será elevado às alturas também com o corpo glorificado. Não experimentará a morte, né? Subirá já direto para a glória de Deus quem estiver vivo no dia da segunda vinda. Mas os mortos ressuscitarão primeiro e viverão para sempre no reino que Jesus subiu para preparar para nós. Vamos lá. O Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral, né? Só voltando aqui antes à transformação duradoura, é que após a segunda vinda de Jesus, a vida será eterna. Nós não teremos mais morte, né? Só teremos uma morte. Porém, aqueles que morreram sem Cristo terão a segunda morte, que é o juízo final. E essas pessoas serão lançadas no lago do inferno. Uma das grandes mentiras de Satanás ao longo do tempo sempre foi dizer que não existe Deus e não existe o demônio, e que não existe céu e que não existe inferno. E quando ele não consegue convencer isso, ele fala que não existe inferno, só existe céu. E todo mundo vai para o céu. Cuidado, não é isso que diz a palavra. A palavra fala das alianças e nós estamos vivendo a aliança da graça. Entenda qual é o plano de salvação na aliança da graça. Não se confunda com as outras alianças, que tem muita gente misturando doutrinas, misturando alianças, misturando tempos, né? Para nós que estamos hoje, vale a aliança da graça. Então, busque isso para que não seja surpreendido. Porque, conforme Paulo escreveu, né, ao homem compete uma só morte, depois disso vem o julgamento. Depois da morte não adianta mais. Tem muita gente que fala, vamos orar pela pessoa que morreu. Não, a pessoa que morreu, ela já tem um destino traçado e definido, não reverte. Não reverte, é isso que diz a Bíblia. Por quê? Porque compete ao homem morrer só uma vez. E depois disso vem o julgamento. Quem morreu em Cristo não será julgado para condenação. Será julgado para coroamento, para méritos, para receber os galardões. E os que morreram sem Cristo, esses serão julgados para condenação, serão lançados no lago do grande abismo, no lugar onde há choro e ranger de dentes. Mas aquele que crer viverá para sempre em paz e no descanso do Senhor. Essa é uma realidade que cada um de nós tem que parar e refletir. É uma realidade chocante, porém verdadeira. Temos que falar sobre isso para que não recaia sobre nós a condenação, a culpa da condenação de ninguém. E ninguém a apresentará diante de Deus como inocente. Ninguém chegará no juízo final e falar, eu não sabia. Então essa pessoa que você está pregando para ela, que você está ensinando, e ela continua nos seus erros, continua nas suas doutrinas erradas, continua misturando as alianças, continua confusas,
no dia do julgamento, essas pessoas não poderão dizer, eu não sabia. Tá? Então, a palavra de Deus está sendo anunciada porque no dia do julgamento serão abertos 3 livros. O livro da vida, onde constará o nome dos salvos, e o nome dos não salvos não estarão lá. Né? Será aberto o livro das obras, para saber as atitudes nossas, e não se esqueça que também pecamos pela negligência, né? Ou aquela pessoa que fala, eu vou ficar quietinho dentro de casa para não pecar. Essa pessoa está sendo negligente, né? Está escondido na caverna. É uma negligência, é um pecado. Então nós seremos julgados também pelas obras e o livro, o terceiro livro, a Bíblia. Então, o livro da vida, o livro das obras e a Bíblia. São os 3 livros que aparecem em Apocalipse no juízo final. Então, não tem como a pessoa dizer, eu não sabia, eu fui enganado, eu me confundi. Né? Não tem como a pessoa fugir disso, porque a palavra de Deus está acessível a todos. Quem crê e aceita e for batizado será salvo. Né? Quem não crê, rejeita, será condenado. Vamos lá, para finalizar, o Espírito Santo proporciona o desenvolvimento integral na vida cristã. Aquele que está com o Espírito Santo, ele se desenvolve. Aquele que está com o Espírito Santo, ele tem um desenvolvimento da fé e do conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus. O cristão ele torna participante de Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Hebreus 3, 14, João 15, 5 e Atos capítulo 2, 42. Mostra que o cristão ele vive desde o princípio do cristianismo em união, orando junto, indo juntos para o templo, orando, meditando na palavra, juntos. Hoje está na moda também a pessoa fala, eu não vou mais na igreja não, eu estou em casa, né? Estou orando em casa, estou em comunhão com Deus em casa. Está nada, está desviado. Está desviado, porque aquele que não consegue, não tem força para congregar, aquele que não tem força para caminhar junto, aquele que não tem força para estar juntos com seus irmãos da fé, adorando e glorificando a Deus juntos, conforme o ensinamento em Atos dos Apóstolos, que é a base da igreja cristã. Se essa pessoa não tem essa força, essa pessoa está apagada espiritualmente, está sufocada espiritualmente, né? Está no vale dos ossos secos e precisa se ressuscitar para a vida e se despertar para a vida. Né? Então, o cristão torna-se participante de Cristo, o cristão ele tem um desenvolvimento integral porque ele passa a ter uma vida de oração, que é a fonte do desenvolvimento espiritual. O que vai fazer a pessoa desenvolver espiritualmente? Oração. Ele tem que orar para se desenvolver, ele tem que buscar essa comunhão com Deus, esse falar com Deus, esse diálogo aberto, franco e sincero entre ele e Deus. Dê uma lida aí em Mateus capítulo 6, versículos 6 a 9, Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, e 1 João capítulo 5, versículo 14, além de Atos capítulo 2, versículo 42. Vai mostrar como viviam os primeiros cristãos unidos em oração. A importância de orar juntos. Nós conseguimos orar sozinhos? Sim. Jesus ensinou a orar sozinho? Sim. Mas é orando juntos que vai acontecer isso aí que a irmã Célia está comentando. Né? Precisamos estar unidos na igreja porque somos igual uma brasinha. Se afastarmos do fogo, a gente apaga. Precisamos estar próximos do Deus, né? E próximos um do outro. Então, ali, quando nós nos reunimos para orar, o que acontece?
É como a irmã Célia falou, né? Somos cada um uma brasa e junto torna-se uma labareda de fogo. Agora, uma brasinha isolada aqui, uma brasinha isolada aqui, vai virar cinza e vai apagar. Então, é importante orar individualmente? É, mas é importante reunir para orar juntos. E isso a igreja tem que proporcionar e o cristão tem que perseverar e tem que buscar. Tem que ter uma vida de oração. E o Espírito Santo, no desenvolvimento integral da vida cristã, ele dá a direção pela palavra. Hoje está na moda as pessoas saírem procurando profetas e pessoas que revelam. Cuidado, cuidado. Que tem muitas pessoas falando pelos cotovelos, falando aquilo que sai da sua própria boca e da sua própria mente, né? E Deus tem uma advertência para essas pessoas no livro de Ezequiel, né, que fala a respeito disso, né? Ai de vós que diz em nome de Deus que Deus falou e Deus não falou aquilo. Como que você vai saber se algo vem de Deus? Primeiro, tem que ser bíblico. Tem que estar em conformidade com a Bíblia. Se não estiver em conformidade com a Bíblia, não vem de Deus. Outra coisa, Deus não inventa doutrina nova, Deus não inventa coisa nova. A palavra dele é única e definitiva. Então, se vem aí uma nova doutrina, um novo ensinamento, que Deus falou que a partir de hoje vai ser assim. Não, a Bíblia é a palavra única. Né? Deus não muda a sua palavra ao longo do tempo, ele permanece com essa mesma palavra. Em João Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Ele quem? O Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, você precisa dessa comunhão do Espírito Santo para que ele possa te direcionar, para que ele possa te conduzir. Amém? No Evangelho de João também o Espírito Santo é chamado por Jesus de Espírito de verdade. E Deus não é mentira, pelo contrário, a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então tudo que é de Deus é verdade. Amém? E finalizando em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo instrui Timóteo para meditar na palavra de dia e de noite, porque é ela que vai iluminar. E em Provérbios também, o autor de Provérbios, ele fala que a palavra de Deus é lâmpada, né, para os nossos pés, clareia os nossos caminhos. Então, quando você lê e medita na Bíblia, os caminhos se abrem, o seu entendimento se abre, você consegue ter uma compreensão maior daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus está conduzindo a sua vida. Portanto, viva no governo de Deus, viva a teocracia do reino de Deus. Pare de se preocupar com coisas terrenas, se ocupe com as coisas de Deus. E Deus vai te dar o sustento, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua casa. Quanto mais se degladiar, quanto mais se contender, mais vai se afundando nas coisas do mundo. E o cristão, ele está no mundo, mas ele vive no reino de Deus. Por isso que Jesus era perseguido, porque ele pregava o novo reino. Por isso que os apóstolos foram perseguidos, perseguidos até a morte. Por quê? Porque eles pregavam o novo reino. E onde está esse novo reino? Está dentro de nós. É a nossa mudança, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa confiança em Deus, é o nosso despertar para Deus. E nós vivemos no reino de Deus independente de qualquer situação do mundo. Assim deve ser o viver cristão e é assim que o Espírito Santo vai conduzir cada um de nós. Louvado seja Deus. Que essas palavras possam te iluminar, guiar,
reveja essa mensagem, releia esses versículos para que você possa se fortalecer no entendimento e na confiança do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Gratos somos, meu Deus, por mais uma vez proporcionar a nós o estudo e a meditação da Sua palavra. Gratos somos, meu Deus, por mais uma vez podermos entender a Sua vontade. Gratos somos e pedimos, meu Deus, que a Sua glória e que o Seu poder permaneçam em nós. Abra o nosso entendimento para que a Sua palavra entre. Arranque de nós toda a carnalidade, tudo que é do mundo, tudo que aprendemos errado, tudo que a nossa consciência julgou errado. Limpa de nós, para que se cumpra a palavra que está em Romanos 12, 2, que não nos conformeis com essa vida, mas buscai a renovação da nossa mente. Que o Espírito Santo possa renovar o nosso entendimento, agora e sempre. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Tenha um domingo de paz, um domingo de alegria, que Deus possa te trazer paz, conforto e confiança. Confie em Deus e viva no reino de Deus. Amém? A paz do Senhor a todos.